2 Coríntios 8, a partir do versículo 1, que diz assim: Irmãos, quero que saibais como a graça de Deus foi concedida às igrejas da Macedônia, pois a intensidade da alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em riqueza de generosidade, e isso em dura prova de tribulação. Posso dar testemunho de que deram de livre vontade, na medida dos seus bens e até mesmo acima disso, pedindo-nos com muita insistência o privilégio de participar da assistência em favor dos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas primeiramente deram a si mesmos ao Senhor e a nós pela vontade de Deus, de modo que pedimos a Tito que, assim como já havia começado, também completasse entre vós essa expressão de bondade. Portanto, assim como tendes transbordado em tudo, em fé, em palavra, em conhecimento, em toda a preocupação e no amor que temos despertado em vós, vede que também transbordeis nessa expressão de bondade. Não digo isso como quem dá ordens, mas para provar a sinceridade de vosso amor, mediante a comparação com a dedicação de outros. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, tornou-se pobre por vossa causa, para que fosseis enriquecidos por sua pobreza. E quanto a isso, dou o meu parecer para o vosso proveito, visto que no ano passado foste os primeiros a começar não só a participar, mas a também desejar fazê-lo. Agora, pois, completai a obra, para que, assim como houve a disposição no desejar, haja também o cumprir conforme o que possuís. Porque se há disposição, isso é aceitável de acordo com o que alguém possui, não de acordo com o que não tem. Digo isso não para que haja alívio para outros e sofrimento para vós, mas para que haja igualdade. No tempo presente, a necessidade de outros está sendo suprida pelo que excedeu de vós, para que também aquilo que deles exceder venha a suprir a vossa necessidade, e assim haja igualdade. Como está escrito, ao que muito colheu, nada sobrou, e ao que pouco colheu, nada faltou. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, e pedimos que o Senhor a traduza e ela se transforme em vida em nossa vida, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Quem já alguma vez aqui ouviu essa letra? Diz assim: uma esmola, pelo amor de Deus, uma esmola, meu, por caridade. Uma esmola para o ceguinho, para o menino, em toda esquina tem gente só pedindo. Então, a letra de uma canção popular, e que pinta assim um quadro da realidade, de muitos lugares, de muitas situações inclusive que eu já vivi aqui mesmo. Situações, momentos em que a nossa generosidade, a nossa expressão de bondade é requerida. Nós ficamos diante de um apelo a fim de que a nossa generosidade seja expressa de forma assim, bem prática. Tem gente que diz assim: olha, eu acho o seguinte, não dê o peixe, ensine a pescar. Outros já falam assim: ok, mas o rio vai ser aberto para todo mundo aprender a pescar? Ou o acesso aos rios para que se aprenda a pescar é só para alguns? Porque se é para todo mundo, então ok, então vale a iniciativa,
vale a boa vontade, vale a diligência, mas se o rio é só para alguns, mesmo aqueles que talvez tivessem a diligência, a vontade, vão ficar para trás. Então, como que resolve isso? Não é uma questão assim tão simples. E a gente vai precisar de muita luz de Deus, de muito discernimento, para julgar cada situação, para julgar cada caso, para discernir cada momento e então, tendo essa luz de Deus, ter paz no coração para saber quem ajudar, como ajudar, quando ajudar. Então a gente precisa de discernimento, de luz, de orientação e também de alguns princípios bíblicos que nos dê assim pelo menos um norte quando essas situações se colocam diante de nós. Vindo de alguém que talvez você não conheça, vindo talvez de alguém que você conheça muito bem, ou mesmo vindo assim de um pastor que inventa fazer assim uma campanha missionária e espera a expressão da sua generosidade. Então, aqui no capítulo 8 e 9, o apóstolo Paulo ele está escrevendo o que ele está escrevendo porque ele também está assim no meio de uma campanha. Ele sabe que lá em Jerusalém tem alguns cristãos que ficaram assim tão pobres que eles estão precisando de doações. Alguns que estudam esse momento histórico vão dizer que houve alguns surtos de fome, as colheitas não renderam bem, e essa situação econômica atingiu todo mundo. Atingiu quem não era da igreja, atingiu quem era da igreja. E aí o Paulo ele vê assim, uma oportunidade de unir de novo a igreja, que já estava, desde aquela época, se dividindo entre igreja de judeus e igreja de não-judeus. E aí ele começa uma campanha para levantar ofertas, para levantar recursos, para, entre as igrejas que ele tinha fundado, as igrejas de não-judeus, igrejas gentílicas, para levantar recursos e então levar essa oferta de amor, de generosidade, que ele vai chamar de expressão de bondade, lá para os irmãos de Jerusalém. É por isso que ele está escrevendo o que ele está escrevendo. E aí ele vai dizer assim, para esse pessoal aqui da cidade de Corinto, o seguinte: olha, eu usei o exemplo de vocês para despertar muitas igrejas a essa consciência da ajuda, porque quando eu comecei a falar da gente fazer essa campanha, vocês, desde o ano passado, foram um dos primeiros a dizer: nós vamos participar disso, nós queremos participar disso. E eu fiquei tão animado com a disposição de vocês, que eu saí falando para todo mundo: olha, a igreja dos Coríntios é um exemplo. Eles transbordam com dons espirituais, tem gente lá que fala línguas, tem gente lá que tem visão, tem gente lá que tem sonho, e tem gente que é mestre na palavra, mas eles também estão transbordando em generosidade, uma igreja exemplo. E aí as outras igrejas, a igreja da Galácia, a igreja da Macedônia, quando ouviram isso, falaram: não, mas nós também queremos ser. E aí o pessoal lá da Macedônia, então, ficou assim animado, que eles me surpreenderam, levantaram a oferta deles. E aí só que acontece o seguinte, já está no outro ano, o Paulo já está encerrando a campanha, e o pessoal de Corinto que falou que ia participar, até agora nada. E aí ele começa a ficar preocupado, porque ele está com uma delegação de gente, com irmãos da Macedônia, inclusive, e eles estão pensando em passar em Corinto, e de Corinto ir para Jerusalém, já entregar a oferta, e ele está com medo de passar vergonha. E aí ele está escrevendo: ó, o pessoal da Macedônia está vindo comigo,
E eu não quero chegar aí na cidade de vocês e vocês estarem assim despreparados. E para não dizer que vocês vão passar vergonha, eu vou passar vergonha na frente deles, porque eles foram motivados pelo testemunho que eu dei a respeito da generosidade de vocês. É por isso que ele, no meio dessa carta, ele escreve 2 capítulos só para falar desse assunto. E a palavra generosidade aparece 6 vezes. 8 e 9. Então, o que a gente aprende a respeito de generosidade? Nesse capítulo, especialmente o capítulo 8 dessa carta de Paulo aos Coríntios. E que pode nos ajudar a termos norte diante dos apelos que podem chegar até nós. Então, primeiro princípio, uma primeira verdade, é que a generosidade não está condicionada tanto à situação do bolso. A generosidade está condicionada mais à situação do coração. Não é uma questão tão somente de bolso, mas é uma questão muito mais de coração. Tem ricos que são extremamente generosos. E tem pobres que são avarentos. Por outro lado, tem pobres que, apesar da sua pobreza, são generosos, e ricos que, apesar de sua riqueza, são avarentos. Bem avarentos. E pobres que são generosos demais. E é isso que o Paulo está dizendo aqui a respeito dos macedônios, não dos coríntios. Porque a igreja dos coríntios era uma igreja assim abastada. A igreja dos macedônios era igreja de gente pobre. Gente pobre. Então, desde aquela época tinha esse negócio de igreja de gente mais abastada e igreja de gente pobre. E aí o Paulo está dizendo assim, ele está dizendo que apesar da pobreza dos macedônios, eles expressaram muita generosidade, e ele usa assim algumas expressões que são quase que contradizentes, porque ele diz, versículo 2, que eles estavam em dura prova de tribulação, mas mostraram intensidade de alegria. Como que pode gente que está em dura prova de tribulação manifestar intensidade de alegria? Ele diz que eles experimentavam extrema pobreza, mas deles transbordaram riqueza de generosidade. Está aí, ó, versículo de número 2. Pois a intensidade da alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em riqueza de generosidade, e isso em dura prova de tribulação. Estavam passando dura prova de tribulação, eram extremamente pobres, mas expressaram imensa alegria e generosidade. E o Paulo vai dar a razão desse milagre, que está no versículo de número 1. Irmãos, quero que saibais como a graça de Deus. A graça de Deus foi concedida às igrejas da Macedônia. Qual era o segredo de gente em meio a dura prova de tribulação manifestar intensa alegria? Qual era o segredo de gente vivendo em extrema pobreza ser ricamente generosa? A presença derramada no meio deles da graça de Deus. Então a questão não é se o bolso está cheio. A questão é com o que o coração está cheio. Se da graça de Deus
ou não? Porque quando o coração se enche da graça de Deus, essa graça transborda. Segundo, a generosidade não é medida pela quantidade que se doa, mas é medida pela possibilidade que se tem. Não é medida pela quantidade que se doa, mas pela possibilidade que se tem. Porque você lembra aquela vez que Jesus estava assim no templo, o pessoal vindo entregando as ofertas, e o texto diz que vinha gente e entregava grandes somas, aí veio uma viúva com uma moeda, colocou lá no gasofilácio, Jesus chamou lá o Pedro, Tiago, João, os discípulos, e disse assim: vocês viram essa oferta aqui da viúva? Ela depositou mais que todos. Por quê? Porque todos deram da sobra, mas esta deu de tudo que tinha. Então, quando o Paulo diz assim que o pessoal lá da Macedônia transbordou em generosidade, ele não está dizendo assim, olha, o que eles entregaram resolve o problema lá do pessoal de Jerusalém, olha, a gente pode encerrar a campanha agora. Não é isso. O que ele está dizendo é que, se levar em conta a pobreza deles, o que eles ofertaram foi muito. Muito. É o que ele vai dizer, versículo de número 3. Porque posso dar testemunho de que deram de livre vontade, na medida dos seus bens, e até mesmo acima disso. Então é interessante, porque essa verdade nos dá primeiro critério. A nossa generosidade é requerida diante de Deus a partir daquilo que a gente tem, não a partir daquilo que a gente não tem. É requerida de nós, nas circunstâncias da vida, a partir do que a gente pode, não daquilo que a gente não pode. Então, quando você estiver diante de uma situação, na sua família, sua casa, seja onde for, em que se configura uma situação em que você se sente impulsionado a socorrer, a ajudar, mas você sabe que o que você pode não vai resolver tudo, você apazigua o seu coração. Você apazigua o seu coração porque o que se espera de você diante de Deus é que você estenda a mão na medida que o seu braço alcance. E não mais, e também não menos. E nisso você sossega. Eu não vou conseguir salvar todo mundo, mas eu salvo pelo menos esse. É o que o meu braço alcança, é o que Deus espera de mim. E também, além de nos dar critério, nos faz saber que, ainda que aquilo que a gente pode pareça pouco, ou pareça até muito pouco, faz diferença. Faz diferença. Faz diferença. Porque alguém pode ir assim diante de uma situação, olhar e falar, mas o que eu posso ajudar, o que eu posso dar, o que eu posso doar é tão pouco que nem vai fazer diferença. Mentira. Isso não é verdade. Não é verdade. Pouco nosso nas mãos de Jesus não é que se torna muito nem pouco, se torna suficiente. Lembra? Se aquele menininho dos 5 pães, 2 peixes, diante daquele apelo de uma multidão com fome, Jesus olhando para os discípulos e dizendo, dai vocês a eles de comer. Os discípulos já querendo se livrar do problema, Senhor, está ficando tarde aí, manda o povo embora. Não, dê vocês a eles de comer. Como, Senhor? Onde que a gente vai arranjar tanto pão? E o menininho lá, 5 pães, 2 peixinhos.
Já pensou se ele fala assim? Pois é, Jesus, que eu tenho aqui 5 pães, 2 peixinhos, isso vai fazer diferença. 5.000 pessoas não teriam sido alimentadas. Então a questão não é pouco, é muito, nem muito. A questão é o que eu posso, o que eu tenho, nas mãos de Jesus. Nas mãos de Jesus. Não é pouco, nem é muito, é suficiente. Quarto, ou terceiro, né? Terceiro. Uma boa notícia. Generosidade, para ser generosidade, tem que ser de livre vontade. Porque se não é de livre vontade, já não é generosidade. É constrangimento. E quando eu entendi isso, estudando essa palavra, isso aqui foi uma mensagem para mim. Para mim, em primeiro lugar. Por quê? Porque eu posso, assim, nesse meu afã, de querer ver a igreja sendo generosa, de levantarmos essa oferta para abençoarmos o mundo, eu posso te constranger. E aí você vem entregar uma oferta, não porque você de fato quer entregar, mas porque o pastor está falando. O pastor diz que cristão tem que ser generoso, amar o próximo, etc. E aí você entrega uma oferta triste. Sabe aquela oferta assim que você entrega já querendo puxar, assim, você não solta o negócio? Por constrangimento, não. Mas assim, o pessoal aqui da Macedônia, não foi esse o caso, porque o Paulo está dizendo assim, esse pessoal que está vivendo aí na pobreza, na provação, eles entregaram essa oferta, mas não foi porque eu pedi não, viu? Não foi porque eu fiquei pedindo não. Não. Eles ficaram sabendo desse negócio, eles que vieram me procurar, dizendo que eles queriam participar. Olha só o que ele diz. 3, posso dar testemunho que deram de livre vontade. Versículo 4, pedindo-nos com muita insistência. Paulo talvez dissesse, não, pessoal, quem precisa de oferta é vocês. Depois que eu terminar de fazer essa campanha lá para o pessoal de Jerusalém, eu vou fazer uma para o pessoal da Macedônia. Mas o pessoal falou, não queremos campanha nenhuma, a gente quer participar desse negócio, a gente quer abençoar eles. Insistindo com Paulo, Paulo falou, tá bom, então participa. E aí pedindo-nos com muita insistência, o privilégio. Tem que entender como privilégio, não sacrifício, de participar da assistência em favor dos santos. Tá? Mais ou menos como um pastor disse uma vez, um dia, se você vier aqui um dia entregar a oferta, sentir tristeza, volta. Porque o Paulo vai dizer mais na frente, no capítulo de número 9, versículo 7, cada um contribua de acordo com o que decidiu no coração. Com o que decidiu no coração, não com tristeza, nem por constrangimento, pois Deus ama a quem contribui com alegria. Tem que ser leve o negócio. Então, quando você tiver que dar uma oferta, se pergunte, qual é o valor que eu posso dar? Com alegria. Com alegria. Sem tristeza. Sem pesar. É isso. É só isso. E tudo isso. Quarto, generosidade não é só material. Não é só material. A gente pode expressar generosidade com o material? Pode. Eu conheço, por exemplo, um irmão mais abastado
que pagou a faculdade para um outro irmão menos. Uma expressão viva de generosidade. Não podemos fazer? Sim, podemos. Mas existem mil e outras formas de expressar generosidade. A gente pode expressar generosidade doando tempo para alguém, para ouvir uma pessoa. A gente pode expressar generosidade doando serviço, doando trabalho. Como o caso de uma igreja que percebeu que tinha uma igreja numa comunidade carente, percebeu que muita gente morria, porque quando alguém passava mal, precisava de uma ambulância, a ambulância lá não chegava. E aí o que os irmãos decidiram? Em vez da gente reformar o templo, vamos comprar uma ambulância. Vamos comprar uma ambulância. E vamos nos colocar a serviço dessa comunidade. Fizeram lá uma escala entre os homens. E aí quando alguém passava mal, precisava de uma ambulância, lembrava da igreja. Ligava para a igreja. Aí dependendo do horário, fulano, você, estão precisando lá, ia lá o fulano de madrugada, pegava a Kombi, chegava lá e levava a pessoa a tempo dela ser atendida. Haja generosidade para fazer isso. Disponibilidade, pode contar comigo. Pode contar comigo, eu não sei fazer muita coisa, mas eu sei dirigir. Você está precisando de um motorista? Estou aqui, me põe na escala. Pode me pôr na escala, não tem tempo ruim. Generosidade. Pode ser generosidade de solicitude. Jesus disse assim uma vez: carreguem os fardos pesados um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então tem gente que vê o mundo caindo e deixa cair. E tem gente que expressa a sua generosidade doando até a vida. Como foi o caso daquela professora. Lembra desse caso? De uma creche que pegou fogo, né? Quer dizer, colocaram fogo. E ali a professora, para salvar crianças, morreu queimada. E aí o testemunho da mãe, que diz assim: ela estava queimada e insistia em salvar as crianças. Então, as testemunhas dizem que ela entrou lá na sala onde estavam as crianças e as tirava pela janela, enquanto ela mesma estava pegando fogo. Acho que ela salvou a maioria. É a força que Deus concede para ela de ter essa coragem. Só Deus mesmo sabe. Eu nem sei. Testemunho da mãe. Então, a generosidade material é só uma parte. Só um fruto do que aconteceu antes. Uma entrega, uma doação de vida nas mãos de Deus. Deus, estou aqui a minha vida e conte comigo. Para o que o Senhor precisar e onde o Senhor quiser me usar. Está aqui a minha vida. Quem o Senhor quer abençoar por meio de mim? Onde o Senhor quer me usar? Quem o Senhor quer salvar? O Senhor quer usar as minhas mãos para estender para quem? Está aqui. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu ainda vou ser, tudo que eu ainda vou ter, está nas tuas mãos. É o que o Paulo está falando aqui. Versículo de número 5. E não somente fizeram o que esperávamos, mas primeiramente deram
a si mesmos. A quem? Ao Senhor e a nós pela vontade de Deus. Então, quinto, generosidade é uma característica e virtude, se não exclusiva, também e principalmente cristã. Porque tem Jesus como seu modelo principal, nosso exemplo de generosidade. Por quê? Porque Jesus assumiu os nossos pecados e nos deu generosamente a sua justiça. Somos vistos como justos diante de Deus por causa de Jesus. Por isso que o Paulo vai dizer que por meio de Jesus temos paz com Deus. Jesus assumiu a nossa condenação e nos deu generosamente a sua salvação. Ele assumiu a nossa miséria de morte e nos deu generosamente a sua vida. Ele diz: eu vim para vos dar vida, e vida com abundância, vida eterna. E aí o Paulo vai dizer assim, usando o exemplo de Jesus, versículo de número 9: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, tornou-se pobre por vossa causa, para que fosseis enriquecidos por sua pobreza. Então, a generosidade, um ato de generosidade, implica em ter a mesma disposição que houve em Jesus. A disposição de se tornar um pouco mais pobre, para que outro se torne um pouco mais rico. Ou pelo menos, menos pobre. Como aconteceu, inclusive, aonde mesmo? Lá na primeira igreja, que o pastor Anthony leu para nós há pouco. Porque lá naquela primeira igreja, em que foi derramado o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, começou a acontecer entre os irmãos coisas que eram só possíveis para Jesus. Está lá, vai lá ver. Atos capítulo de número 4. Atos capítulo de número 4, versículo de número 32, diz assim: a multidão dos que criam estavam unida de coração e de propósito, ninguém afirmava ser sua alguma coisa que possuísse, mas tudo era compartilhado por todos. E com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos havia imensa graça, pois não existia nenhum necessitado entre eles. Porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o valor do que vendiam e o depositavam aos pés dos apóstolos. E se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Então, onde estiver derramado o Espírito de Jesus, vai transbordar a generosidade. Porque Jesus é generoso. Onde houver derramado o Espírito de Jesus, ali vai transbordar a generosidade. Porque Jesus é generoso. E não negou doar nada, inclusive a vida.
Então a gente quer o Espírito Santo de Jesus. Por isso, sexto, generosidade dói. Generosidade dói. Porque generosidade tem preço. E nem sempre a gente quer pagar esse preço. O preço está justamente na distância entre aquilo que a gente deseja ser, entre aquilo que a gente deseja fazer, e aquilo que de fato a gente consegue ser e a gente consegue fazer. Então, por exemplo, isso em tudo, né? Você olha assim para frente e você fala, puxa, eu queria falar melhor esse tal desse alemão aí, para me integrar melhor, conseguir um emprego legal. Eu quero aprender esse alemão aí. Só que no meio desse negócio, entre aquilo que você consegue falar hoje e aquilo que você quer falar, tem uma tabela de verbos irregulares para decorar, que quando você se encontra com ela, você pensa duas vezes. Decora o primeiro, o segundo, chega lá no quinto, o olho já está ardendo. Você fala assim, um dia eu queria correr uma maratona. Aliás, eu conheço um sujeito que era inclusive gordinho, começou a malhar, hoje corre maratona, fica me mandando foto, estou indo para o WhatsApp. Um dia eu vou correr uma maratona também, aí tá bom, então vai correr a maratona. Só que entre a maratona que você quer correr e o estado que você está hoje, tem uma distância aqui que implica em acordar todo dia cedo, e ir lá correr, aí você vai o primeiro dia, você corre, o segundo dia você corre, o terceiro, o quarto, você já está pensando em assistir a maratona. A mesma coisa é com a generosidade. Começa a campanha, vamos abençoar o mundo, ajudar os órfãos, ajudar os missionários, aí eu quero participar desse negócio, não, porque eu vou participar. Aquela coisa. Só que aí, entre esse desejo e o efetuar, tem lá um dia que você chega, vai fazer uma conta em casa, e aí você percebe que para participar com essa generosidade toda, a troca do sofá vai ter que ficar para outro mês. E não vai dar para ter as duas coisas. E aí você já começa a pensar assim, será que Deus quer isso mesmo de mim? Né? Esses pensamentos crentes, será que Deus está pedindo mesmo isso de mim? A gente não está agora na graça. O Paulo sabia disso, que há uma distância entre o prometer e o cumprir, o desejar e o efetuar. Ele sabia disso. Por isso, olha o que ele escreve no versículo de número 10, e quanto a isso dou o meu parecer para o vosso proveito, visto que no ano passado foste os primeiros a começar, não a só participar, mas também a desejar fazê-lo. Agora, pois, completai a obra. Completai a obra. Para que assim como houve disposição no desejar, haja também o cumprir, conforme o que possuís. Então, por isso que uma vez o Salomão disse assim, é melhor o fim das coisas do que o começo delas. O que ele quis dizer? É melhor terminar uma coisa do que começar. Porque começar, muita gente começa. Agora, para terminar, precisa de muita graça. Por isso que Jesus na cruz, depois de ter entregue a sua oferta, o que ele disse? Está consumado. Está completo. Está entregue. Aquilo que eu vim fazer está feito. Por isso que ele pôde orar no fim da vida. Pai, cumpri a obra que me destes para fazer.
Então, quando você assim estiver diante do preço da generosidade, eu queria que você se lembrasse de 2 Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 10. E 11. Aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também suprirá e multiplicará a vossa semeadura, e aumentará os frutos da vossa justiça, e em tudo sereis enriquecidos, para serdes sempre generosos, o que por nosso intermédio produz ações de graças a Deus. Então há uma diferença aqui, não é? A teologia da prosperidade diz, você tem que dar para receber. O Evangelho não. O Evangelho diz, você pode dar porque você já recebeu, e porque Deus é gracioso, você vai continuar recebendo. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Amém? Cara, toma cuidado com o que você ouve por aí. E por fim, generosidade, 7, é graça compartilhada. Porque a gente não pode dar nada se primeiro a gente não recebeu e de Deus. É por isso que, se você for prestar atenção, Deus sempre dá o a mais. Nunca é assim na medida. Você é um copo de 300 mililitros, aí Deus derrama lá 300 mililitros. Não, é 600. Para quê? Para transbordar. E aí, do que transborda, a gente vai enchendo outros copinhos. Você já viu aquela cena? Em alguns casamentos que tem aquela pirâmide assim de taça de champanhe. Então, mas é casamento de crente, não é champanhe, é guaraná. Tá bom? Pra ninguém ficar escandalizado. Aquela pirâmide de taça de champanhe que é guaraná, na verdade. Vai derramar o guaraná lá. Aí tem a primeira tacinha lá em cima. E começa a derramar o guaraná, e enche a tacinha de forma que transborda a tacinha. E o que vai acontecendo à medida que vai transbordando a tacinha? Vai enchendo as outras tacinhas, que por sua vez também vão transbordando, e vão o quê? Vão enchendo as outras. De modo que, à medida que vai sendo enchido, vai transbordando e vai enchendo outras. E assim é com a gente. Deus vai derramando em abundância. E eu faria aqui uma aposta para saber quem teria a coragem de dizer, não, na minha tacinha não transborda. Transborda. E sabe por que transborda? Transborda não é para guardar no cofrinho. Transborda para que o que transborda de nós alcance outros. Por quê? Porque, como eu tentei dizer aqui no último domingo, a maior riqueza do céu não é a rua de ouro, não é a mansão celestial. A maior riqueza do céu são pessoas, a começar por Jesus, Deus Pai, Deus Espírito Santo. As pessoas que vamos encontrar lá, cujas bênçãos em suas vidas transbordaram de tal forma que alcançaram a gente. E outras pessoas cujas bênçãos que transbordaram de nós alcançaram a elas. E aí vem a festa. O Paulo diz assim, encerrando, 14, no tempo presente, a necessidade de outros está sendo suprida pelo que excedeu, transbordou de vós, para que também aquilo que deles exceder venha a suprir a vossa necessidade, e assim haja igualdade. Como está escrito, ao que muito colheu, nada sobrou, e ao que pouco colheu, nada faltou.
Isso daqui é reino de Deus. Isso daqui é reino de Deus. Isso é reino de Deus. E a igreja é o país de Jesus, onde Ele efetivamente reina, onde Ele efetivamente governa, para testemunho às nações. Na casa de Jesus, ninguém tem falta. Por isso, sabe como eu acho que vai ser o céu? Vai ser assim como uma grande mesa. Aí vai vir os portugueses e vão colocar na mesa o bacalhau. Os docinhos de nata. Não sei se vai entrar vinho do Porto, porque pode escandalizar. Aí vão vir assim os brasileiros e vão colocar a feijoada, o brigadeiro, o cafezinho. Eu pensei na picanha, mas vamos deixar para os hermanos, né? Aí vão vir assim os ingleses vão colocar as batatas recheadas, o chá. Aí vão vir os suíços e vão colocar os chocolates, os queijos. Vão vir os americanos, vão encher a mesa assim de Big Mac, de donuts e de Coca-Cola. E aí vai vir os japoneses com sushi, enfim. A mesa vai estar cheia. E aí todo mundo vai ter um lugar nessa mesa. Ninguém vai ter falta de nada. E Deus vai ser glorificado em tudo. Porque o Apocalipse lá não diz que as nações vão trazer a sua glória para a Nova Jerusalém? Então essa é a minha oração. Minha oração é que essa graça de Jesus, que foi manifesta na primeira igreja, a igreja lá em Jerusalém, foi manifesta lá nas igrejas da Macedônia. Paulo esperava que fosse manifesta na igreja dos Coríntios. Seja manifesta aqui em nós, entre nós e por meio de nós, para a salvação de muitos, se não todos, para testemunho de Jesus e para a glória de Deus. Porque Jesus disse que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, que está nos céus. Que assim seja, irmãos. Em nome de Jesus. Amém.